Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Biologia Legal. Eu sou o professor Rodrigo Gimenez e hoje estarei falando com vocês sobre as leis ponderais. Estarei dando ênfase principalmente à lei de conservação da massa de Lavoisier. Lavoisier é considerado o pai da química. Estarei falando um pouquinho também sobre a lei de Prost. Gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal Biologia Legal, que se inscreva, ative o sininho aí para receber as notificações de novos vídeos, né? Para quando eu lançar um novo vídeo, o YouTube mandar mensagem para você que tem um vídeo novo aqui no canal. Deixa seu like, deixe seu comentário aí se você gostou dessa aula, se você aprendeu dessa aula, se você já tinha ouvido falar de Lavoisier, de Prost e das leis ponderais. Vamos começar a falar sobre a lei de conservação da massa. Essa lei da conservação da massa foi proposta por Lavoisier, que é considerado aí o pai da química. E o que essa lei da conservação da massa, né, de Lavoisier diz? Essa lei diz que a soma aí das massas dos reagentes em uma reação química vai ser igual à soma das massas dos produtos em um ambiente fechado. Então é importante frisar essa questão do ambiente fechado, não em ambiente aberto. Nós vamos ver à frente um exemplo que vai ter uma interferência aí, uma diferença de uma reação em ambiente fechado ou em ambiente aberto. Então a soma, de acordo com a lei da conservação de massa de Lavoisier, a soma das massas dos reagentes em uma reação química é igual à soma das massas dos produtos aí em um ambiente fechado. Que eu tenho aqui uns exemplos, né, de uma reação química que Lavoisier fez a partir desta reação química, principalmente desta reação química aqui. Ele chegou e formulou essa lei. Nesta reação química, o que aconteceu? Lavoisier pegou mercúrio e reagiu esse mercúrio aí com um oxigênio, isso dentro de um tubo fechado. Aqueceu aqui então esse material, o mercúrio mais o oxigênio que estava no gás, e chegou a essa conclusão aqui no final. Depois de aquecer, teve a formação de uma nova substância. Então o mercúrio mais o oxigênio aquecidos aqui reagiram formando uma substância chamada dióxido de mercúrio. E essa massa dos reagentes aqui eram igual à massa do óxido de mercúrio formado aqui, a massa dos produtos formados no final. Então, a partir disso aqui, ele chegou à conclusão e formulou essa lei que diz que a soma das massas dos reagentes em uma reação química em ambiente fechado vai ser igual à soma das massas dos produtos, que é outro exemplo da aplicabilidade da lei da conservação da massa de Lavoisier. Segundo essa lei, então, né, pegando aqui o magnésio, 24 gramas de magnésio, reagindo essas 24 gramas de magnésio com 16 gramas de oxigênio. Então aqui no total de gramas de reagentes entre magnésio e o oxigênio, nós temos um total de 40 gramas. Desta reação entre esse magnésio e esse oxigênio, eu vou ter a formação do óxido de magnésio. E esse produto aqui dessa reação química teve uma massa também de 40 gramas, igual à massa dos reagentes inicial. Então essa reação aqui aconteceu em um ambiente fechado, tá? Nesse caso, então, teve a formação, manteve-se, nós podemos ver essa constância aqui, né, entre a massa dos reagentes com a massa dos produtos. Manteve-se essa massa durante essa reação química em esse ambiente fechado e controlado. Então prova-se nesse caso também que a lei da conservação da massa de Lavoisier está certa. Agora nós temos uma situação envolvendo aqui esta lei de Lavoisier. Então o que acontece? Ele fez um experimento, né? Colocou-se aqui em uma balança de pratos duas substâncias diferentes. Em um lado, o que ele colocou? Ele colocou papel, tá? E em um outro lado ele colocou palha de aço, tá? Separados. Então, papel de um lado e palha de aço em outro. E aí queimou esse material. Então, seria como eu pegar uma folha
pesar essa folha, pegar um bombril, pesar esse bombril, essas duas massas inicialmente teriam o mesmo peso, a mesma massa, colocar em um prato para mostrar que tem essa mesma massa, uma balança de pratos, e tacar fogo, queimar, fazer a combustão desse processo. O que ele observou durante esse processo? Vocês podem ver que tem uma pequena diferença entre esse prato e a altura desse outro prato. Então, o que aconteceu? Na combustão do papel, o que acontece? Acontece a diminuição da massa. Lembrando que nestes casos aqui, deste experimento, essas substâncias não estão em ambiente fechado, estão em ambiente aberto. Vocês podem observar bem. Então, neste caso, né, da combustão do papel, ocorreu a diminuição da massa. E isso acontece graças à formação do gás carbônico, que teve a combustão, queimou esse papel e saiu gás carbônico na forma de fumaça e foi embora. Então, como esse sistema não é fechado, esse gás carbônico escapou e foi para o ambiente, né? Foi embora. Por isso que este material, né, ficou mais leve. Esse produto que ficou no prato, essa cinza, acabou sendo mais leve. Em contrapartida, no outro caso, tendo a palha de aço, com a combustão da palha de aço, verificou-se o contrário. Neste caso, ocorreu um aumento da massa. Esse aumento da massa ocorre porque o ferro aí se combinou com o oxigênio, formando aí uma substância chamada dióxido de ferro. Então agregou átomos de oxigênio, né, que se fundiram, que passaram a fazer parte deste material aqui. O gás antes da combustão estava na atmosfera, depois alguns átomos de oxigênio passaram a fazer parte dessa substância formada, né, o que nós chamamos de dióxido de ferro. Então, por isso que nesse segundo caso aqui, na combustão da palha de aço, ocorreu o aumento, então, né, da massa. Então, na combustão do papel reagiu com o oxigênio e o calor, formou as cinzas que ficaram aqui no prato e o gás carbônico que fugiu, foi embora para a atmosfera. Já aqui no caso, na combustão da palha de aço, o ferro, né, mais o calor aí durante o processo da combustão, reagiu com o oxigênio e esses átomos de oxigênio se misturaram, se juntaram aos átomos de ferro, formando aqui o óxido de ferro, que é uma substância mais complexa do que eu tinha no início. Por isso que aumentou-se, nesse caso, a massa. Então, pergunta, isso aqui, com esse experimento, eu derrubo a lei de Lavoisier? Não, eu não derrubo a lei de Lavoisier. Se eu tivesse um ambiente fechado e feito essas reações em um ambiente fechado, este material em um ambiente fechado também, levando-se em consideração o recipiente onde tivesse, não teria essa diferença, tá? Em nenhum dos casos eu iria ter essa diferença dessa massa. Como aqui foi feito em um ambiente aberto, eu tive sim essa diferença de massa. No papel a massa diminuiu porque o gás carbônico foi embora, foi para a atmosfera, deixou de fazer parte aqui do papel, e aqui átomos de oxigênio se juntaram aos átomos de ferro, formando o óxido de ferro, logicamente agregando mais átomos. Esses átomos têm massa, o que vai fazer aumentar esta massa. Então continua valendo a lei aí de Lavoisier. Então aí numa reação química os átomos apenas vão se recombinar. Então olha só, aqui eu tenho, por exemplo, uma outra reação, né, com oxigênio, com hidrogênio, né, duas moléculas de gás hidrogênio e aqui uma molécula de gás oxigênio. Essas moléculas vão reagir num processo, uma reação química, tá? Então aqui eu tenho os reagentes. Então eu tenho aqui 2H2, tá, reagindo com um O2. Dessa reação eu tive a formação de duas moléculas de H2O. Então quantos átomos eu tive aqui no início? 4 átomos de hidrogênio, né? Lembrando que isso aqui é uma molécula de gás hidrogênio, H2, aqui outro gás hidrogênio,
porém eu tenho 4 átomos de hidrogênio aqui nessas duas moléculas. E aqui eu tenho uma molécula de gás oxigênio. Essa molécula de gás oxigênio é formada por 2 átomos de oxigênio, por isso que eu tenho isso aqui, 1O2, e aqui 2H2, né? Então tá bem explicado. Teve-se essa reação e formou 2 moléculas de H2O. Se eu for contabilizar e pesar esse material aqui, nesse caso eu também vou manter, né, a mesma massa do final, porque eu mantive o número de átomos. Quantos átomos eu tinha de hidrogênio? 4. Quantos átomos eu tenho aqui nesse produto? 1, 2, 3, 4 átomos de hidrogênio. Quantos átomos de oxigênio eu tinha aqui? 2 também. A diferença é que eles se separaram e passaram a fazer parte, né, de uma nova substância que é o H2O, que é a água. Então eu tenho aqui no final desse produto 2 átomos de oxigênio. Então manteve-se assim a massa. Então esses átomos aí são distribuídos aí, vão ser redistribuídos e formar novas substâncias aqui no final. Porém essas substâncias em um ambiente fechado, neste caso aqui vai ser o que? Vai ser igual ao, né, os produtos aqui vai ter a mesma massa dos reagentes no final dessa reação química. Muito bem, vamos falar agora sobre a lei de Prost, conhecida também como lei das proporções constantes. Essa lei diz que a proporção em massa das substâncias que reagem aí, né, e que são produzidas numa reação é fixa, constante e invariável. Assim, de acordo com essa lei, a proporção entre os elementos que compõem a água, né, vai permanecer constante. A massa de oxigênio, no caso da água, né, vai ser sempre 8 vezes maior do que a massa do hidrogênio. Isso não é que a gente está vendo aqui nesse esquema. Então, segundo Prost, segundo essa lei de Prost, a lei das proporções constantes de Prost, uma certa substância composta sempre vai ser formada pelos mesmos elementos químicos numa mesma proporção em massa. Já com relação às substâncias puras e misturas, as substâncias puras vão ter aí a composição constante. Por exemplo, a água pura sempre vai ser essa mesma composição, H2O, tá? Porém, as misturas não têm essa composição constante. Exemplo de mistura que não tem a composição constante é a água mineral, por exemplo, a água com sal, porque ali eu vou ter uma mistura entre íons, né, dos sais minerais ali, os sais ionizados ali misturados naquela água. Então eu não vou ter essa mesma proporção, tá? Então essa é a situação que diz a lei das proporções constantes de Prost. Então aqui no caso a água, né, se eu tiver 9 gramas aqui, então eu tenho aqui, por exemplo, no final, aqui eu tenho 1 grama de hidrogênio, as proporções vão ser essas, sempre 1, né, de hidrogênio, e oxigênio vai ter 8 vezes a mais. Então o que acontece? Se eu tenho 1 grama de hidrogênio mais 8 gramas de oxigênio, eu vou ter a formação aqui de 9 gramas de água. Em 18 gramas de água eu vou ter uma proporção, né, duplicada aqui no caso, mas mantém-se a mesma constante. Então 2 gramas de hidrogênio e 16 gramas de oxigênio. Então mantém-se a diferença aí, né, de 8 vezes aí de um para o outro. Em 27 gramas de água eu vou ter 3 gramas de hidrogênio para 24 gramas de oxigênio. Em 100 gramas eu vou ter 11,11 gramas de hidrogênio e 88,89 gramas de oxigênio. Então mostrando aí, né, essa proporção aqui entre o hidrogênio e o oxigênio no caso de uma substância pura, aqui no caso da água, o H2O. Então essa foi a nossa aula aí sobre as leis ponderais. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Forte abraço
e até a nossa próxima videoaula.